Alguém consegue? Boa noite, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui. Alguém consegue, por favor, pessoal da técnica, subir a minha apresentação aqui, só para a gente dar início? Tem um tempo muito reduzido, mas a gente vai... Aí, muito bom. Só fazer um teste aqui. Para onde eu aponto aqui, Jordão? Para frente? Do meio. Ótimo. E para voltar? Aqui. Muito bem. Então tá bom. Como já foi apresentado, eu sou o Rogério Praxedes, me chamam de Praxedes e eu gosto muito disso. Então, eu sou filósofo de formação, trabalho com filosofia aplicada para suporte a empresas, a pessoas, a famílias. Também utilizo a filosofia aplicada num movimento chamado Empreenda a Vida Ampla, que é um movimento de despertar críticos em escolas públicas, e dirijo uma empresa de tecnologia, de telecomunicações chamada RR Telecomunicações há 35 anos. Bom, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao Jordão, a equipe, Jorge Braga que fez a indicação, e agradecer também uma pessoa que está ali, que eu não sei o nome ainda, mas está tomando conta da minha carteira, da chave do meu carro e do meu celular. Enfim, depois de 2 dias construindo esse ambiente, depois de 2 dias de tanta informação, de tanta inspiração, eu vou falar um pouquinho sobre o tempo de parar para seguir em frente. É um tempo de resgate, é um tempo de reflexão para que a gente possa pegar toda essa informação, toda essa inspiração que o Epicentro gerou para a gente e dar um destino a isso. E que tempo é esse? De que tempo nós estamos falando? Eu queria que vocês agora, junto comigo, fizessem uma reflexão muito rápida e buscassem na memória de vocês, na existência de vocês, aquele momento onde vocês se sentiram totalmente integrados com o universo, que vocês se sentiram plenamente felizes e plenamente humanos. Aquele momento em que vocês sentiram assim, nossa, se toda a minha vida acabasse nesse momento, estava legal demais, valeu a pena ter vivido. Então é esse momento que eu tenho certeza que cada um de vocês passou na vida. Pode ser aí o momento que vocês descobriram quando vocês estavam andando de bicicleta, ou descobriram que começou a nadar, contemplaram a natureza, um pôr de sol, uma lua, deram o primeiro beijo, pediram alguém em casamento, ou tiveram um filho, o momento de um filho, enfim, o momento de uma cura, esse instante que você recebe que é mágico, e na verdade nada explica aquela ideia de que você se suspende no tempo. É sobre esse tempo que a gente precisa falar. No meu contexto de filosofia aplicada, nós chamamos esse tempo de tempo existencial. O tempo existencial é aquele que o relógio não consegue captar. É o tempo de transcendência, é esse tempo de um êxtase, de um prazer, de um significado tão grande que a gente só quer que aquilo permaneça o tempo que for possível dentro das nossas vidas. E ele é importante por isso, porque na verdade esse tempo existencial é um tempo que marca, que nos marca, e é um tempo que humanamente nos faz querer repetir. Então todo mundo que está aqui levantou hoje, ontem e hoje, de repente, sempre na esperança desse movimento de encontrar novamente com esse momento, com esse instante especial. Então, o que eu queria deixar agora também como ênfase na fala, é que esse tempo existencial também pode ser produzido pelas empresas. Ele também pode, vocês que são empreendedores, alguns são, outros não, ou são lideranças, que exercem liderança, podem conseguir, a partir da importância que a gente dá para esse tempo existencial, para esse instante inexplicável que a gente quer que tudo pareça estancado, que o tempo seja parado ali, que a gente curta esse prazer, o maior existência possível. Ele também pode ser replicado por empresas, pessoas que valorizam esse aspecto, esse instante que vocês perceberam, que buscaram na memória, são capazes, a partir do seu querer, da sua importância dada a esse instante existencial, reproduzir isso ao outro, através daquilo que você produz, daquilo através de serviço. Então, vamos lá. Se você tiver a oportunidade de estar, de repente, numa praia paradisíaca, num restaurante, por exemplo, esse que eu citei aqui, o La Marina, degustando, sei lá, um ceviche, você fatalmente terá a sensação de que o tempo pare e você vai sentir talvez até coragem de pegar o relógio e jogar no mar.
Se você for fazer um home office, por exemplo, nessa empresa chamada Principote, na Bahia, de frente para o mar de Salvador, você vai sentir a sensação de querer trabalhar sem parar para o resto da vida, desde que seja lá, de frente para o mar, com todo aquele ambiente produzido por alguém que sabe que se eu propor dentro do meu ambiente, um ambiente de plena satisfação, de realização, eu vou querer continuar ali. E vou querer retornar àquele ambiente. Veja bem, se nós como humanos queremos buscar esses momentos existenciais, se nós conseguimos replicar esse momento dentro da nossa empresa, a gente marca a nossa marca, a gente coloca a nossa marca dentro de uma ideia de existência que faz com que as pessoas voltem para ela. Então, por exemplo, Padaria Real. Degustar ou apreciar uma coxinha da Padaria Real não quer dizer somente sobre o frango, sobre a massa, sobre o catupiry. É um ritual. Eu, por exemplo, gosto de, quando estou lá na Padaria Real, quem é de Sorocaba aqui e quem não é de Sorocaba aqui. Quem não é de Sorocaba, eu estou falando de uma experiência. Eu gosto de comer a coxinha, começar pelo biquinho, enfim, na verdade, naquele momento em que eu estou degustando, é exatamente a promoção que aquele esforço todo de uma equipe fez para que eu sentisse a ideia de que eu não estou comendo simplesmente uma coxinha. Eu estou tendo uma experiência da minha existência. E se vocês ainda por cima tiverem a oportunidade de abrir um belo espumante dentro de uma piscina de borda infinita, na cobertura do Fazano, me contem, porque eu não tive essa experiência ainda. Mas deve ser também um desses momentos que você fala, não, eu não quero mais sair. Do quê? De um momento existencial produzido por uma empresa. Tudo bem? O momento existencial, o tempo existencial que nós produzimos e damos valor para nós mesmos, carreguem aquele instante que vocês têm de vocês. Ele exige uma inteligência existencial. Nós vamos falar mais por isso. A ideia de inteligência existencial pode ser produzida e reproduzida em pessoas e em empresas também. Mas é um tipo de metodologia extremamente avançado, que deve continuar valendo por muito e muito tempo, mas já testada há mais de 2.500 anos. Nós estamos falando de filosofia que traz da história da filosofia, desde os pré-socráticos até os modernos e pós-modernos de hoje em dia, que dão embasamento para isso. Então, quando o Praxedes está falando aqui, eu não estou falando de um achismo, acordou hoje querendo falar sobre uma questão, não. Há uma ideia de aprofundamento e fundamentação daquilo que já é historicamente comprovado. Há uma importância existencial que é importante que a gente perceba. Por quê? Porque, na verdade, se a gente distanciar, olha lá o tempo existencial lá pequenininho, no tempo da vida, se a gente der muito mais importância a outras frações e partes do tempo, de um modo geral, nós vamos deixar o tempo existencial diminuído. E se a gente se perde, se distancia do tempo existencial, a gente não consegue replicar nem para nós mesmos e nem para os outros. Então é fundamental que a gente mantenha o tempo existencial próximo de nós, para que isso seja uma verdade em nós, para que isso seja de fato importante viver, e como o Júnior fez agora aqui, replicou e multiplicou a ideia de cura, a ideia de potência, a ideia de um ser humano que é capaz, para ele e para o outro, de promover esse tempo, que é um tempo que nos engrandece. Tudo bem, pessoal? É isso que a gente está falando. Então tem que ser verdade, o valor tem que estar ali distribuído, não é anular outros aspectos dos tempos que a gente vai passar por aqui, mas é incluir dentro dele essa importância que nós damos para esse tempo existencial. Bom, quantos tempos o tempo da vida tem? Nós vamos colocar pelo primeiro. O primeiro, esse é um termo em alemão, Zeitgeist, ele quer dizer o espírito do tempo. Bom, eu não sei, mas vocês estiveram aqui durante 2 dias e eu não tenho dúvida, eu não tive aqui em todo o período, mas eu não tenho dúvida que em algum momento alguém citou a questão da inteligência artificial. E não importa se você gosta ou não gosta, se você usa ou se não usa, se você é usado pela inteligência artificial, ela já nos atravessou, está dentro do debate público e a gente não tem como escapar. Essa ideia é uma outra ideia de tempo que os alemães chamam na filosofia de Zeitgeist, que é esse tempo onde a gente cria um debate público e a gente se encaminha por ele. Eu vou dar um outro exemplo aqui, por exemplo. Quem gosta de chocolate aqui? Levanta a mão quem gosta de chocolate. Beleza. Todo mundo, quem não levantou a mão porque não gosta de chocolate, vou informar vocês que no dia 20 de abril próximo
é domingo de Páscoa. E aí, meus queridos e minhas queridas que não gostam de chocolate, esse espírito da Páscoa vai atravessar você. Você vai entrar num supermercado e vai ter que ficar desviando dos ovos com a cabeça. Se você é possível que você visite um shopping e tem uma pessoa vestida de coelho correndo atrás de você com um ovo da Barbie e um da Marvel. E você, mesmo sem gostar de chocolate, acaba até comprando um ovo. Veja só, o problema, a questão do espírito do tempo, então, é esse movimento social que nos atravessa e que nos faz fazer escolhas. E são escolhas de coisas mais objetivas, né? A gente está falando de coisas mais objetivas. O outro aspecto é que todas essas ideias, esses conceitos de um espírito do tempo, sempre remetem, sempre trazem no discurso a ideia de um mundo melhor, de um mundo equilibrado, ecologicamente possível, de muita paz e compreensão, de diversidade e de menor desigualdade social. Tá certo? Sempre assim, né? Use isso, faça isso, porque a gente vai ficar feliz, porque o mundo vai ficar legal. Mas não é muito bem o que a gente está vendo. Em alguns aspectos a gente está vendo um desequilíbrio, né, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista ambiental. Também estamos vendo uma crescente onda de intolerância e guerras pelo mundo. Bom, por que isso acontece? Primeiro, porque há um distanciamento da ideia existencial, daquilo que de fato nos faz sentir e dá sentido, porque aí nesse aspecto fica mais fácil de sequestrar a nossa racionalidade, de instrumentalizar a nossa razão e de nos tornar coisas. Então, dentro do espírito do tempo, se você vira um produto da inteligência artificial, você deixou de existir, e aí corre risco, e passa cada vez mais não gostar. Então a ideia de distanciamento às vezes é a nossa própria distração, é a ideia de a gente deixar aquele tempinho essencial muito lá atrás. Eu não sei quem pensou aqui sobre esse momento de felicidade, de cura, do filho, de um cheiro, de uma experiência, mas se ainda não conseguiu localizar dentro dessa memória, preste atenção, pode ser que você esteja muito distanciado da ideia de uma existência plena, integrada, universalmente possível de se viver com significado. Bom, para isso a gente vai trabalhar essa questão da balança, trazer a ideia da existência, do tempo existencial mais próximo. E veja bem, não é uma questão de apagar, anular o espírito do tempo, até porque não tem como. Quem não gosta de chocolate vai ouvir falar sobre o chocolate nos próximos dias. Mas a gente entende que a partir daí a tarefa não é fácil, certo? A tarefa necessita de um tempo para parar, refletir e seguir em frente. A segunda forma de tempo, de uma fração de tempo, é o Cronos, da mitologia também. O Cronos é o cara das tarefas, desse relógio que está aí na mão de vocês. Esse da tarefa de levar o filho na escola, de ir para a empresa, de abrir empresa, de pagar o boleto, de pensar, e sempre num horário, sempre atrasado. Esse é o cara que é um outro aspecto do tempo. Bom, ele também o Cronos é o cara, o relógio, é esse que faz a gente traçar as nossas metas e às vezes colocar o sarrafo lá em cima e gerar para nós mesmos dificuldades. E ele também é responsável pelo distanciamento, sempre em nome de um eu vou chegar lá. Que eu honestamente digo para vocês, no século 21, não dá para entender direito o que é chegar lá, né? Nunca ninguém está formado, nunca ninguém aposentou, não sei se vocês sabem, mas não vai rolar a aposentadoria, né? Cada vez mais difícil, todo mundo trabalhando sem parar. Então esse chegar lá, a gente precisa fazer um questionamento. E aí atrás desse Cronos, há uma ideia de anulação do freio, onde está aqui a ideia desse tempo que para, que a gente transcende, e há só uma visão para o acelerador. Então, o que acontece? Eu estou falando aqui agora, nesse instante, e é possível que alguns de vocês já tenham olhado no relógio ou no celular, e fazendo a seguinte pergunta: cadê o Rufino? Está entendendo? Esse momento, essa nossa vontade de estar fora do instante, não nos permite viver existencialmente. Bom, para esse momento de ansiedade, de busca do Cronos, nós temos um outro tipo de inteligência. Vamos recapitular. Lá na inteligência artificial, no Zeitgeist, nós temos a narrativa de que uma inteligência artificial está lá para gerar um mundo melhor e nos auxiliar nessa trajetória.
Na ideia do particular, da vida do Cronos, da tarefa, do boleto para pagar, que é muito particularizado, muito singular, nós temos aspectos da inteligência emocional. Vamos controlar, baixa essa ansiedade, calma, o Rufino já vai chegar, mas deixa o Praxedes terminar primeiro, entendeu? Aí o que acontece? A inteligência artificial também auxilia a nossa trajetória para a busca dos nossos objetivos, para a nossa meta, e tudo isso sempre na expectativa de uma vida melhor, cada vez mais alongada, né? O século XXI e os próximos anos que virão por aí, junto com a inteligência artificial que está no espírito do tempo, junto com o Cronos que está acelerando a vida cada vez mais, vai propor um alongamento das nossas vidas. Que bacana! Para quê? Para a gente ficar correndo, querendo chegar lá? Ou para viver momentos marcantes como esse? Momentos em que você, de fato, fala, nossa, valeu a pena. Eu gostaria que isso durasse para sempre. Bom, nesse sentido, pessoal do Epicentro, se a gente também não utilizar a inteligência emocional para o Cronos, haverá aí sintomas de uma tecnologia, de uma inteligência artificial, ou de tudo que está, de alguma maneira, tentando nos auxiliar, estragando o processo. E aí a gente vê cenas de estresse, né? Um burnout, aquele trajetória que anula o breque, só vê o acelerador. O que acontece com um carro que só acelera? Ferve o motor, né? Então, a gente traz aí todos os sintomas das doenças do século XXI. Eu acredito que nesses 2 dias, mas também nos últimos anos, muito tem se falado. E se cada um de nós, se não de forma direta, mas indiretamente, eu tenho certeza que todos nós já tivemos na nossa órbita pessoas com síndrome de pânico, depressão, que são sintomas desse movimento onde a gente se distancia desse tempo existencial. Então, novamente, a ideia é que a gente jogue na balança, não é isolar, não é anular o Zeitgeist, que é o espírito do tempo, nem anular o Cronos, mas é colocar nessa parte do tempo a ideia de uma existência. Opa, calma aí, eu preciso fazer tudo o que eu estou fazendo para reviver esses momentos, para reviver e poder, mais do que eu mesmo reviver, eu poder propor a outros, produzir para outros. E aí, tanto faz do aspecto pessoal, como do aspecto empresarial. E é possível, mas não é fácil. É sempre um recomeçar, uma ideia de esforço que a gente precisa construir. Bom, esse é o tempo, então, o tempo deformado, o tempo da transcendência, que precisa ser incluído na nossa vida como um tempo de parar, um tempo de reflexão para seguir em frente. O terceiro tempo, né, que a gente vai falar, é retomar essa ideia agora com mais ênfase sobre o tempo existencial, que é esse tempo que marca, que faz a gente querer repetir. Veja bem, não há possibilidade de nenhum ser humano viver nesse tempo, porque ele enlouqueceria, mas é o motor que nos move, é essa ideia muito fantástica, que nos traz a ideia de, cara, eu quero reviver, não o mesmo, mas mais momentos existenciais, e isso nos move, inclusive nas nossas empresas, porque dentro das nossas empresas a gente pode estar próximo desse tempo, e produzir para outros, o que é extremamente legal. Então, vamos usar a inteligência existencial como? Gente, por favor, gastei a minha tarde inteira para elaborar. Obrigado. Muito obrigado. Deu muito trabalho. Há sempre em mim a esperança de que o CEO da GC Lever esteja em uma plateia e fala, nossa, Praxedes, vou patrocinar a sua vida daqui para frente. Peguei, Praxedes, agora eu vou com você. Bom, enfim, como é que a gente se torna esse ser humano que valoriza o tempo existencial e como é que esse ser humano que lidera as empresas também produz tempo existencial? Como é que eu posso fazer da minha pousada o fazano? Como é que eu posso fazer da minha lanchonete uma experiência similar à da real? Como é que eu posso criar um ambiente de home office onde a pessoa que está trabalhando, imagina só um líder que propõe um ambiente de home office que a pessoa que está lá desenvolvendo o trabalho não quer mais sair de lá. Ele quer trabalhar 24 horas, o cara tem que falar, para, meu amigo. Nós criamos todo esse ambiente, um ambiente que também preserva a ideia de tempo existencial. Como é que a gente faz isso? A gente faz através da intersubjetividade. Olha só, vamos prestar atenção agora. Olha, nós temos o Zeitgeist, que é um espírito que está mais ligado às coisas.
nós temos o Cronos, que está mais ligado à particularidade, e nós temos o tempo existencial, que é a intersubjetividade, que é a ideia, a conexão entre o valor do tempo, do espírito do tempo, e a ideia de cada um. Olha só, eu quando deixei, propositalmente, agora é uma surpresa para quem ficou ali com a minha carteira, está ali ainda? Está. Eu não sei o nome dela. Nós vamos chegar, também não, mas eu sei. E por que, meus amigos, você acha que o Prachete sai por aí deixando a carteira, a chave do carro e o celular dele para qualquer um? De jeito nenhum. Não é possível que nenhum de nós façamos isso numa praça pública, por exemplo. Mas por que, da onde é que o Praxedes entendeu que alguém que ele nunca viu, que ele não sabe até agora nem o nome, ele deu lá a carteira? Por quê? Porque esse é um aspecto de construção de subjetividade. Eu entendi que... Como é seu nome agora, por favor? Vamos lá? Karina. Karine. Muito prazer, Karine. Minha carteira está aí, meu celular está aí, está tudo certo, né? O pessoal pode voltar aqui, sumiu aqui a apresentação. Ah, ótimo. Bom, veja bem, se eu tive a ideia de propor para mim mesmo, aqui, junto com vocês, eu não sei o que está acontecendo, mas vamos lá, propor aqui junto com vocês, gente, alguém pode me ajudar aqui? É o tempo, volta, é o Cronos me apertando. Bom, então, se eu conseguir deixar todos os meus pertences de valor com uma pessoa que eu nem sabia o nome, é porque em 2 dias eu sou capaz de perceber, através da filosofia aplicada, de uma metodologia, que quem está aqui até agora produzindo esse ambiente tem o mesmo valor que o meu. Entendeu? Então, para qualquer um de vocês que eu nem sei o nome, eu poderia pedir, falou, você fica com a chave do meu carro, meu celular e tal, porque eu já sei que aqui no Epicentro, em 2 dias, nós conseguimos construir intersubjetividade. Veja só o valor que esse instante tem. Imagine isso dentro de uma empresa, imagine isso dentro de conflitos familiares. Intersubjetividade faz com que a gente possa querer ousar, nos dar confiança para gerar para nós mesmos tempo existencial. Eu acredito que a Karine também possa, daqui a um tempo, lembrar desse momento e falar, nossa, teve uma vez que eu assisti uma palestra em Sorocaba e o cara largou a carteira na minha mão, chave do carro dele e tudo, e foi embora fazer a palestra. Então é uma maneira de explicar pragmaticamente como é que se constrói tempo existencial com inteligência existencial. O Epicentro faz isso muito bem. Bom, então a chave do carro está lá, o Epicentro conseguiu fazer, e como é que a gente faz isso? Através de afetos, conexões humanas, né? De um humano que entende o seu vazio e percebe o seu vazio que também precisa ser preenchido, de um humano que é autônomo, que é emancipado, de um humano que trabalha a perfectibilidade, de um humano que tem consciência da sua força e da fragilidade, e o Júnior falou aqui muito bem, tem plena consciência da sua finitude. E por isso gera crítica, produz a capacidade de olhar para uma pessoa sem saber o nome dela e saber que eu confio porque eu estou alinhado a ela. Aquela pessoa está no mesmo tempo existencial, porque foi construído de uma maneira possível de ser percebida. E esse processo é um processo rápido do Cronos, daquele que faz uma curva de jet ski, do tempo do sujeito? Claro que não. Esse é um tempo da sociedade, é um tempo que a gente tem que fazer de uma maneira lenta, respeitando um processo. O Epicentro não começou agora. Obviamente, se fosse um experimento, talvez eu não deixasse minha carteira. Mas ao saber da história do Epicentro, é a minha primeira vez aqui, mas o Epicentro tem uma história construída pelo Jordão, pela sua equipe, por muitas pessoas que falaram. Então, na verdade, ao saber sobre essa história, sobre essa trajetória toda, eu falei, não tenho problema nenhum em largar minha carteira com qualquer um lá na plateia. Está todo mundo alinhado, está todo mundo próximo. O que a gente precisa é extrair desse processo intersubjetivo a ideia de experiência existencial. Bom, que tempo é esse, então? Um tempo de solidariedade, um tempo de ajuda mútua, um tempo de olhar nos olhos, um tempo de confiar, um tempo de produzir confiança. Está entendendo?
Porque aí a gente chega nesse estágio que eu estou tendo agora. Saber que a minha carteira está ali, tá legal. Eu nunca mais vou esquecer. A gente fez isso juntos. Então a ideia é de uma prática, que é o que a gente está vivendo agora. Não se trata de uma filosofia teórica, trata-se de uma filosofia no chão da vida, uma filosofia nas nossas mãos e que precisa ser aumentada, precisa ter ganho de potência para que a gente possa ter também os frutos disso tudo. Então o tempo existencial, quem sabe, através da intersubjetividade, a gente alcance o projeto humano que é de um mundo mais equilibrado, de um meio ambiente melhor, da sustentabilidade, da diversidade, da igualdade, da possibilidade de todo mundo ser um pouquinho mais feliz e que a gente, em alguns instantes, possa ter essa nobreza, essa conexão com o universo que nos faz levitar. Bom, só para deixar mais uma questão, para a gente já ir para o final, a diferença, eu quis trazer essa árvore, que é o seguinte, uma árvore também é um ser vivo, uma árvore também cresce, uma árvore sente, uma árvore é real, porque a gente consegue perceber, ela tem propósito, tem sentido. Mas uma árvore linda, tão necessária, cada vez mais necessária no nosso planeta, ela não produz tempo existencial. Ela não tem capacidade de produção de tempo existencial, porque ela não tem inteligência existencial. Então, o tempo de parar para seguir em frente é um tempo de prosperidade genuinamente humano. Que riqueza, né? Está na nossa mão, está na mão da Karine, está na mão de cada um de nós. Produzir isso, viver isso, produzir para o outro isso, produzir na empresa isso. Porque se a gente produzir isso, a gente faz com que as pessoas sejam marcadas por nós e queiram retornar a esses momentos. Então nós somos agentes multiplicadores de existência genuinamente humana. E a gente faz isso por nós e para além de nós. Como? Juntos. Sempre juntos. Nunca vai ser isoladamente. Porque a gente entende que o ser humano genuíno, o ser humano capaz de produzir tempo existencial, só consegue isso de uma maneira relacional. É por isso que a Karine está com a minha carteira, minha chave, meu celular, porque a Karine não é só ela. A Karine representa todos nós numa egrégora, numa condição fantástica de poder compartilhar confiança. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Eu queria que vocês depois, se quisessem, anotassem o meu @. Eu queria dizer para você, Karine, muito obrigado por você existir, porque a sua existência e a existência de todos vocês dão sentido hoje à minha própria existência. Muito obrigado, eu desejo que vocês empreendam a vida ampla e a gente se vê em breve. Muito obrigado.